Salve rapaziada, tranquilidade, beleza pura? Para a formulação da nossa aula de hoje, eis a questão. Feminismo, movimento LGBT, movimento negro, entre outros movimentos que reivindicam a igualdade de direitos para todos que estão garantidos na Constituição, podem ser reduzidos e simplificados como mimimi? Fica aí a pergunta que eu já respondo diretamente, de maneira curta, de maneira seca, sem curva, que absolutamente não. Isso é totalmente errado, a gente simplificar, reduzir essa reivindicação pela igualdade de direitos a certos grupos que não têm as mesmas condições que outros grupos, não têm os mesmos direitos que outros grupos. Isso absolutamente não é mimimi. A gente vai entender o porquê que isso não é e o porquê que certas pessoas reduzem essas reivindicações como mimimi. Demorou? Então, para a gente entender o porquê dessas reivindicações, a gente tem que entender que, como a gente viu na última aula, não é porque os direitos estão na Constituição que efetivamente eles são efetivados na prática, certo? Então, existem certos grupos sociais, e nós vamos tratar desse tipo de reivindicação de certos grupos sociais que não possuem alguns direitos em relação a outros. Como, por exemplo, o direito civil, o direito de igualdade perante a lei, o direito de se expressar como igual a outras pessoas. Então a gente vai tentar compreender o porquê disso. Para a gente compreender o porquê disso, a gente tem que entender a estrutura da nossa sociedade. Para a gente entender a estrutura da nossa sociedade, a gente tem que entender a formação. A formação, a gênese, e por que um certo tipo de discurso que beneficia certos grupos é o discurso predominante. E para a gente entender isso, nós vamos elaborar aqui, entender dois termos muito importantes, que são capital econômico e capital cultural. Capital econômico é em relação a dinheiro mesmo. As pessoas que têm dinheiro, elas tendem a se manter no poder em relação, se elas estão no poder, elas exercem influência em relação às pessoas que não têm dinheiro, que nem essas pessoas que estão no poder. E capital cultural. Capital cultural tem a ver com a questão da educação, da questão de passar um certo tipo de discurso, um certo tipo de narrativa. Então, um certo tipo de narrativa, de conhecimento estabelecido por aqueles que estão no poder, que vai ser o conhecimento considerado verdadeiro, a narrativa considerada verdadeira. E se a gente for pegar na origem, para a gente entender então o porquê que certos grupos até hoje não têm esses mesmos direitos, a gente vai ver que é exatamente isso. Por exemplo, a gente pega o racismo, o país foi um país escravocrata e após a abolição da escravidão, os negros continuaram sem o capital econômico e sem o capital cultural, já que não existia uma política de inclusão dos negros na sociedade após a escravidão. Então a desigualdade ela continuou se perpetuando porque não tinha como eles se inserirem na sociedade de maneira igualitária, porque não existiram políticas efetivas, políticas do Estado para fazer isso. Logo, como eles não tinham capital econômico e capital cultural, isso a gente vê até hoje. A gente pega, infelizmente, a gente consegue ver empiricamente isso. Quantos empresários que você conhece que são negros e quantos diaristas, por exemplo, ou faxineiros que você conhece que são negros. Existe então uma abissal diferença, uma desigualdade entre brancos e negros, por exemplo. Se a gente pega logo, é essencial que para evitar que essa perpetuação, essa normalização, essa padronização desse tipo de desigualdade continue, é preciso que esse grupo ele se articule e essa articulação faz com que os direitos sejam reivindicados para que esse tipo de desigualdade seja reduzido, certo? No caso também das mulheres, graças então
uma questão de configuração familiar, certo? As mulheres geralmente, na configuração familiar era meio que uma regra, logo tinha um capital cultural, né? Tinha dentro do imaginário das pessoas que as mulheres deveriam ficar em casa e os homens iam exercer outro tipo de trabalho que era considerado um trabalho melhor do que o trabalho das mulheres. As mulheres não tinham, né, não conseguiam se integrar no mercado de trabalho, certo? E isso, né, por um discurso específico que foi perpetuado ao longo do tempo, perpetuando também essa desigualdade, perpetuando também, né, a diferença da distribuição de direitos entre homens e mulheres. Logo, né, a reivindicação desses direitos para a igualdade, ela é necessária. E é isso que o movimento feminista faz, né? Então, o que acontece muito por certos grupos que querem manter esse tipo de discurso, perpetuar essas desigualdades, é desclassificar os movimentos falando algo que eles não são, né? Isso é chamado de falácia do espantalho, na qual você pega algum tipo de argumento, algum tipo de narrativa, distorce essa narrativa para o seu próprio proveito, né? Para defender o seu ponto de vista. E é isso que acontece. As pessoas elas distorcem o que os movimentos, que a gente chama de movimentos sociais, né? Que reivindicam uma causa, nesse exemplo aqui, uma causa que reivindica direitos, uma transformação da sociedade, eles vão acabar então transformando, né? No sentido de mudando a concepção do que realmente é esse tipo de movimento para defender o ponto de vista, né, de manutenção das desigualdades. E classificar esses tipos de movimento como mimimi, né, reduzindo como algo simplista, é justamente algo tentando deslegitimar uma coisa que para eles não interessa muito, né? Para aqueles que já estão se beneficiando desse tipo de desigualdade, as pessoas que estão no grupo de benefício desse tipo de igualdade. Logo, como estratégia, eles utilizam essa questão retórica, né? De simplificar uma parada que é muito mais complexa, como a gente tentou entender aqui, como mimimi. Essa é uma estratégia muito comum e que a gente deve ficar sempre atento, né, e tentar, na medida do possível, trocar ideia mesmo com a galera que fala esse tipo de coisa, tentar entender o que ela pensa, tentar dialogar para ver se, né, e aí, o que pega, você falar o seu ponto de vista, para ver se tenta mudar a cabeça das pessoas, né? Então, a gente tenta, a partir do diálogo, sempre buscar aí mudar, buscar transformar, buscar que a pessoa consiga compreender de uma maneira mais totalizante, né, as questões estruturantes, né, que formulam o imaginário social do nosso país, como a gente tentou compreender e como é necessário, graças a essa formulação do imaginário e a perpetuação das desigualdades, como é necessário, portanto, reivindicações de certos direitos para que certas desigualdades sejam amenizadas, sejam reduzidas, sejam erradicadas. Pode crer? Então é isso, rapaziada, o vídeo que eu tinha dessa semana para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês já estão ligados, só dá o papo, espero que tenham gostado, é sempre um prazer. Um beijo no coração e até semana que vem.